Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, hoje, dia 18 de junho. Começamos esta edição, infelizmente, com notícias preocupantes aqui em Governador Valadares, com o aumento de novos casos confirmados de coronavírus. No último levantamento divulgado nesta quinta-feira, já está com seus 559 casos confirmados e 2 óbitos confirmados de ontem para hoje em decorrência do novo coronavírus, com um total de notificações de 3.543 notificações. 461 pessoas estão em isolamento domiciliar na cidade. Outros 487 casos suspeitos estão em investigação. E, segundo o último levantamento, temos também 7 óbitos em investigação aqui em Governador Valadares. São números preocupantes e esses números mesmo, esse aumento de números, foi o que levou a Prefeitura de Valadares a fazer um novo decreto no dia de ontem. O novo decreto ele não restringe a atividade comercial, ele apenas restringe a forma como se darão essas atividades, como, por exemplo, a restrição do horário, que será de 7 da manhã às 7 da noite. O decreto mantém aquelas restrições anteriores, os serviços essenciais continuam funcionando, já tem muita gente se adequando, mas tem uma medida que é em relação a bares, restaurantes e lanchonete, que está gerando uma polêmica aqui na cidade. Muitos donos de bares aqui de Governador Valadares emitiram uma nota que compartilharam em suas redes sociais, criticando esta medida, dizendo que a categoria está sendo penalizada e que estão sendo tidos como culpados pela disseminação do novo coronavírus, quando outros tipos de estabelecimentos estão funcionando, com maior liberdade. Porém, o decreto ele não restringe as atividades, ele apenas controla o horário e a forma como se dará as atividades em bares e restaurantes, por exemplo. E você vai entender agora como estão essas novas medidas do novo decreto municipal, que já começa a entrar em vigor para tentar conter o avanço do novo coronavírus aqui em Governador Valadares. Acompanhe. O atendente Rodrigo explica que a lanchonete em que ele trabalha, no bairro Santa Rita, já atendia às exigências dos decretos anteriores e que agora a mesma passa a atender às exigências previstas no novo decreto. Bem, algumas medidas que foram tomadas aqui na sorveteria onde eu trabalho por exemplo, colocar as placas, indicando que a loja só recebe, os compradores, os moradores, aqueles que querem adquirir os produtos aqui da sorveteria com máscara. Entre outras coisas, nós já estávamos utilizando as máscaras e também utilizando álcool em gel para poder aí evitar esse contágio, espalhar o coronavírus. Sábado e domingo atendendo ao decreto municipal, tanto agora dia 20 e 21 e no próximo sábado e domingo, nós também vamos aí tomar essas medidas, como fazer entrega delivery, entre outras ações, para poder evitar aí a disseminação do coronavírus. O novo decreto traz medidas mais enérgicas no combate ao novo coronavírus. Entre as principais medidas estabelecidas, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, ou seja, nos fins de semana deste mês, poderão funcionar na cidade alguns serviços essenciais, como mercearias, açougues, supermercados, padarias, serviços veterinários de venda de água e gás, serviços funerários, religiosos, dentre outros. Os que não estão permitidos a funcionar nas datas estabelecidas só poderão atender por entrega em domicílio. Até o dia 2 de julho, bares, restaurantes e lanchonetes poderão atender presencialmente de 7 da manhã às 7 da noite. Fora destes horários, apenas com drive-thru, entrega em domicílio e retirada do produto em balcão, sendo vedado o consumo no local.
Já nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, estes estabelecimentos só poderão funcionar por entrega em domicílio. Outra medida reforçada com este novo decreto 11.177 é o uso obrigatório de máscaras, considerado uma medida de proteção essencial e que é obrigatória a partir de agora em todos os espaços públicos, ruas, avenidas, praças, becos, vielas e demais lugares da cidade. Nas redes sociais de bares e restaurantes de Governador Valadares, uma nota de repúdio em relação à insatisfação das medidas restritivas ao setor do novo decreto da Prefeitura de Valadares. Os bares e restaurantes que compartilharam a nota dizem que compreendem a gravidade da situação, mas que as atividades estão restringindo apenas um determinado grupo de empreendedores, qualificando-os como disseminadores da Covid-19, qual seja bares e restaurantes. O manifesto diz ainda que outros setores, como supermercados, academias, bancos, lotéricas e afins, continuam a funcionar, sem nenhum tipo de fiscalização pela Secretaria de Saúde, tanto que vemos supermercados lotados de pessoas que levam a família para fazer compras. E diz ainda, os bares e restaurantes de Governador Valadares estão dentro das normas de precaução, dentro do dever de cuidar dos seus clientes. O empreendimento foi adaptado ao negócio a fim de minimizar os riscos para os consumidores, adotando medidas como distanciamento de mesas, uso de máscaras, álcool em gel e higiene reforçada. O decreto não proíbe o funcionamento desses estabelecimentos fora desses horários, apenas restringe o funcionamento à entrega através de drive-thru, retirada de produtos em balcão, sendo vedado o consumo no local. Em uma coletiva realizada nesta quinta-feira, dia 18, o prefeito da cidade, André Merlo, reforçou que o trabalho visa a redução do número de casos de coronavírus na cidade e que isso depende diretamente do apoio dos cidadãos. Como semana passada nós flexibilizamos um pouco mais, por ser um final de semana do Dia dos Namorados, a pedido dos bares e restaurantes, nesse momento nós estamos pedindo aos mesmos proprietários de bares e restaurantes que eles fechem à noite e que todo o outro comércio será fechado também, a não ser os essenciais, nos finais de semana. Então, nós temos aí a proposta do decreto até dia 2 de julho, pegam 2 finais de semana apenas. Então, nós estamos propondo que nos finais de semana nós vamos ficar, igual no início lá, somente atividades essenciais. Nós conseguimos detectar isso através de programas que foram instalados pela Secretaria de Desenvolvimento, que a população, principalmente no horário noturno e finais de semana, ela relaxou com o isolamento social. Então nós tivemos que tomar uma atitude, diante desse decreto e pedimos à população encarecidamente que ela faça o seu papel, que se mantenha o isolamento social, que evite festas que sejam particulares, uma aglomeração maior de pessoas e que tenha consciência. O que o Ministério Público pede é que a população observe, cumpra aquilo que está previsto no decreto. Isso vai nos ajudar a superar essa pandemia em Governador Valadares e região. Os fiscais que estão trabalhando nas ruas, que vão estar fiscalizando, eles se tiverem dificuldades, se tiver alguma necessidade, eles vão estar acionando a Polícia Militar, e a gente vai estar ali para estar garantindo que eles procedam à fiscalização deles da forma mais correta, mais segura, mais equilibrada possível junto à população de Valadares. É preciso que todos caminhem juntos, e todos sigam as mesmas medidas. Os donos dos bares e restaurantes e lanchonetes não estão errados, mas também vemos o exemplo daqueles que já estão se adequando, já estão mudando a sua rotina, implementando o serviço de delivery, e esse período agora de até o dia 2 de julho, ele é crucial para que, 15 dias, você elimine as chances do coronavírus sobreviver nesse intervalo de tempo. Então, ficam aí as novas medidas sobre essa necessidade de se manter o distanciamento social, as medidas preventivas e também
a adequação das atividades comerciais, não só das atividades comerciais, mas também as atividades de lazer, para conter o avanço do novo coronavírus aqui em Governador Valadares. E também isso tem um impacto enorme na nossa região e no nosso estado aqui de Minas Gerais. Foi preso na manhã de hoje em São Paulo, ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, acusado de participar de um esquema de rachadinhas, em que assessores de Flávio Bolsonaro teriam que pagar metade de seu salário, dividir o seu salário aí nesse esquema conhecido como esquema das rachadinhas. A esposa de Fabrício Queiroz está considerada foragida da justiça. Essa prisão foi a pedido da Justiça do Rio de Janeiro, que investiga o caso. Um outro destaque de hoje foi a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Ele anunciou essa saída no fim da tarde de hoje do governo Bolsonaro. Eu convido você a visitar o nosso perfil no Instagram e acompanhar a live de hoje que realizamos por lá, uma live super especial para falar sobre a hipnoterapia, como ela pode ajudar em diversas etapas de nossas vidas, em diversos aspectos também. Foi uma super live com Vitor Madureira, que é hipnoterapeuta. Explicou melhor para a gente como a hipnoterapia funciona e o que ela pode contribuir para termos uma vida melhor. Amanhã a gente vai falar sobre segurança em tempos de pandemia. O nosso especialista vai falar sobre segurança, como evitar roubos, furtos, principalmente nesse momento, né? Embora muitas pessoas estejam mais em casa, muitas pessoas também se aproveitam para cometer esse tipo de ilícito. E também vamos falar sobre segurança nas redes sociais, a segurança eletrônica e virtual. Amanhã eu espero vocês a partir das 7 da noite nessa live e também no nosso compacto da semana do Jornal Super News, que é realizado todas as sextas-feiras. Aguardo você. E além das nossas próprias lives, temos as lives de parceiros e lives de cantores. Hoje, por exemplo, tem uma super live com a dupla Lucas Salles e Marconi, que participou do Festival de Violeiros na cidade de Dom Cavate no ano passado. A dupla está completando 1 ano de história. Então, a partir das 21 horas, você é também convidado para assistir essa super live com Lucas Salles e Marconi. Essa edição fica por aqui. Até amanhã com o Jornal Super News Compacto e a nossa live sobre segurança.